Olá, a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, nesse tempo tão difícil, mas que nesse momento se faz tão especial. Eu gostaria de partilhar com você uma palavra que Deus tem colocado no meu coração nesse tempo. É uma das parábolas que Jesus contou. A parábola que eu quero compartilhar com você é a parábola do sal da terra. A parábola é um estilo linguístico onde o Senhor Jesus Cristo, muitos outros estudiosos se utilizavam da parábola para poder trazer os seus ensinos. E Jesus se utilizou muito de parábolas para expor verdades concernentes ao reino de Deus. Mateus 5, versículo 13 diz: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Bom, essa parábola do Senhor Jesus Cristo tem várias lições. É de conhecimento geral que o sal, através da história, ele tem sido utilizado para preservar os alimentos, e para também dar gosto aos alimentos e fazer uma boa refeição, preservar e, em resumo, trazer sabor. O sal, ele faz parte da necessidade básica da vida e, ao que parece, o seu suprimento é inesgotável, Em todos os lugares do mundo nós temos sal. Mas, apesar do sal ter suas qualidades úteis, o sal também ele pode ser destrutivo. Os antigos, quando iam a uma cidade, conquistavam a cidade, eles destruíam tudo, e para que aquela terra, aquela cidade não produzisse mais nada, eles lançavam sal sobre a terra e assim o solo se tornava infrutífero, se tornava infértil. Então o sal ele tem a sua propriedade positiva de dar sabor e preservar, mas o sal também tem as propriedades destrutivas que pode causar, quando em excesso, inclusive a morte. Nós podemos ver isso quando nós observamos o Mar Morto, que é o mar de sal, o mar salgado. Aí em volta do Mar Morto não tem vida. Agora, com o surgimento dos bolanes, que são grandes fendas onde as águas represam, águas doces represam, e aí, por causa dos bolanes, sim, tem vida, tem frutificação, tem plantação nascendo ali. Mas quando o ambiente ele é composto apenas pelo sal do Mar Morto, não pode nascer. Inclusive tem uma profecia no livro de Ezequiel que diz que no milênio o Senhor Jesus Cristo vai restaurar o Mar Morto e ali em volta do Mar Morto haverá árvores da vida para as nações. Isso é assunto para um outro vídeo. Mas ainda falando sobre o sal, nos tempos atuais parece inconcebível a ideia de o sal perder o sabor na nossa concepção. O cloreto de sódio, que é o nome químico para o sal de cozinha, é um composto estável e não possui qualquer impureza. No antigo Israel, entretanto, o sal ele era obtido de maneira diferente. O sal ele era obtido, por exemplo, pela evaporação da água do mar. E aí então se formavam os cristais de sal, que era o cloreto de potássio e o magnésio. Nesse processo de evaporação da água, os cristais de sal eram os primeiros a se formarem, e aí então ficava mais fácil a extração do sal, que era o sal mineral, o sal que era obtido da água do mar. No entanto, se esse sal que era obtido não fosse bem preservado e com o passar do tempo ele pegasse umidade, então ele perdia o seu sabor e as suas propriedades. Daí então ele perdia a sua utilidade. E a pergunta é: o que se pode fazer com o sal insípido? Nada, não serve para nada. Se você pegasse esse sal e jogasse na terra, na plantação, misturasse com estrume, com o adubo da terra, não prestava, porque acabaria prejudicando a terra. Então o que se fazia com esse sal? Você levava esse sal para as estradas de Roma, que não poderia nascer plantas ali no meio, o chão tinha que ficar batido. Se jogava esse sal na estrada e ali não nascia nada. Por isso ele só servia para ser pisado. Alguns estudiosos vão dizer que o sal que perdia o sabor também era lançado no granito do templo, do pátio do templo, para dar aderência aos transeuntes que passavam por ali, e de alguma forma eles também eram usados
apenas para ser pisado. No Sermão da Montanha, que é de onde esse texto aqui ele faz parte, o Senhor Jesus Cristo se dirige então aos seus ouvintes, principalmente aos discípulos, dizendo: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Como o sal tem propriedade de impedir que haja a deteriorização do alimento, o cristão, que é sal da terra, ele tem o papel e o dever de exercer uma influência moral que transmite a glória de Deus, que transmite a imagem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por suas palavras e atos, o cristão e a cristã devem restringir a corrupção moral nos seus dias e aonde quer que ele viva. Como o sal invisível, por exemplo, no pão, mas que todavia dá o sabor, dá aquele gosto maravilhoso no alimento, da mesma forma também o cristão e a cristã na sociedade em que ele ou ela está inserida. O que eu quero dizer com isso é que nem sempre o cristão ele será visto, só que todavia, mesmo quando ele não está em evidência, ele está influenciando a sociedade, ele está transmitindo a essência de Cristo, mesmo quando ele está por trás dos bastidores. Você não vê o sal quando você está se alimentando, mas pelo sabor da comida você sabe que aquilo ali é influência do sal que está dissolvido ali no alimento. Assim também é uma sociedade que é envolvida pelo cristianismo, que procura imitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não apenas falando, mas sendo o exemplo. Em Marcos 9,50, o Senhor Jesus Cristo fala: tende sal em vós mesmos, uns para com os outros. Ele exorta os seus seguidores a usarem os seus dotes, a usarem os dons do Senhor Jesus Cristo para promover a paz entre os próprios cristãos. Essa paz ela deve exalar primeiramente na nossa casa, primeiramente na nossa vida e depois nos outros. Porque se o meu lar não é um ambiente de paz, inevitavelmente será difícil transmitir paz para outras pessoas se aqui é o lugar onde eu descanso, se aqui é o lugar onde eu me restauro, onde as minhas forças são renovadas. Se no lugar do renovo não existe paz, fica inviável sair lá para fora e transmitir paz aos outros. Então que o teu lar, em nome de Jesus, que o teu lar, que a tua casa seja um ambiente de paz, seja um ambiente onde você recobre a força para que você saia lá fora e a glória de Cristo resplandeça na sua face. Muitas pessoas na sociedade talvez nunca leram a Bíblia, mas inevitavelmente elas observarão aqueles que dizem a lerem. Ou seja, o mundo não lê a Bíblia, mas o mundo está lendo a minha vida, está lendo a sua vida também. Na igreja primitiva, um certo teólogo chamado Crisóstomo dizia que se os cristãos vivessem a vida que eles deveriam viver à luz da palavra de Deus, os incrédulos desapareceriam. Com isso tudo, eu quero, nessa rápida reflexão com você, pensar nessa verdade que o Senhor Jesus Cristo disse: vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, para nada mais presta. Esse sabor que nos dá propriedade está no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós só temos sabor para influenciar a vida de alguém quando Cristo já influencia a nossa vida. Nós só teremos algo a acrescentar na vida de alguém quando Cristo já acrescentou na nossa vida. Nós somos apenas vaso, e um vaso vazio de água no deserto se torna inútil. Mas em nome de Jesus, que nesse deserto, nessa sociedade em que o mundo se encontra, de pessoas sedentas, não de água, famintas, não de pão, mas da palavra de Deus, que você seja um instrumento com pão temperado com sal e com água para refrescar a vida das pessoas. Deus abençoe a sua vida, espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, nos ajude então compartilhando esse vídeo, deixando o seu joinha, ativando o sininho se você ainda não é inscrito, se inscrevendo no canal. Que Deus em Cristo te abençoe, um beijo fraterno no seu coração e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.